Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem muito para eu te falar nesse vídeo, então chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Essa data base, né, para o jogo do meio da semana, tem uma guerra nos bastidores que já trouxe implicação, inclusive para o treino da seleção brasileira antes da data FIFA, antes da viagem até Santiago, no Chile, que seria no CT Joaquim Grava. A CBF simplesmente emitiu uma nota dizendo que a seleção brasileira não vai mais treinar no CT do Corinthians, vai treinar no CT do Palmeiras. Cara, é até engraçado. É até engraçado, porque parece uma birrinha, né? Ah, então tá, eu não vou treinar na sua casa. Gente... Cara, CBF, gente, uma entidade que comanda o futebol brasileiro, até quando, gente? Até quando? Com o presidente completamente incapaz, neófito, incompetente como esse Edinaldo Rodrigues. Até quando, gente, a gente vai ficar deixando a CBF comandar o nosso principal produto? É isso que acontece. É isso que acontece. E aí eu fico me perguntando aqui, como será a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio? Eu não estou aqui fazendo nenhuma ilação ou nenhuma suspeição em relação ao nome do Wilton, que é um árbitro que tem vários problemas por questão de competência. Que é um árbitro que eu não sei como apitou 2 Copas do Mundo, uma como VAR, outra como árbitro de campo. Foi execrado em jornais, em tabloides internacionais pelos jogos que ele apitou, porque ele realmente manda muito mal. Eu não gosto do Wilton Pereira Sampaio e é um dos principais árbitros do quadro no Brasil há muitos anos, e ele vai ter a responsabilidade de comandar simplesmente um Corinthians e Flamengo, ou um Flamengo e Corinthians no Maracanã. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui cogitando nenhuma suspeição em relação ao nome do Wilton. Eu não estou fazendo isso. O que eu estou entendendo é que esse rapaz ele vai para uma pressão gigantesca por tudo isso que está acontecendo. E qualquer erro que ele cometer, porque o árbitro está sujeito a isso, qualquer erro que ele cometer, não só ele, mas também o VAR, comandado pelo Rodolfo Toschi Marques, estará sujeito, aí sim, a uma série de suspeições. Então, tudo isso está em torno de um jogo de ida válido pelas semifinais. Que loucura, gente. Assim... vai ser um jogo que a gente vai analisar com lupa nessa quarta-feira, porque tudo pode acontecer. Falando especificamente do jogo, o Corinthians, incrivelmente, se atrapalhou. O presidente Augusto Melo, né, deu uma entrevista, uma declaração anteriormente, dizendo que o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que pertence ao Flamengo, olha o roteiro, ele poderia trocar o seu vínculo, ele está emprestado até o final do ano, mas ele poderia trocar de vínculo a partir do dia 1º de outubro. Calhou de Corinthians e Flamengo se enfrentarem. No Brasileiro, já não teria como ser diferente, né? Tava antes desse prazo do dia 1º de outubro, tinha que pagar os R$500 mil de multa para poder jogar, para poder escalar o Hugo em campo. Como a partida da Copa do Brasil, ela calhou de cair no dia 2 de outubro, o que o Corinthians entendeu? Bom, dia 1º dá para fazer a troca do vínculo, você faz o Pix de 4 milhões e pouco de reais, adquire o Hugo em definitivo, o Hugo passa a ser goleiro do Corinthians e aí não precisa pagar mais multa nenhuma, ele joga contra o Flamengo tranquilamente e faz um contrato novo aí por mais alguns anos e está tudo certo. Mas o presidente se equivocou. Esse prazo não é 1º de outubro, é 10 de outubro. E aí mudou tudo, né, gente? Mudou tudo. Porque no jogo da volta, se ele for dia 16 ou se ele for dia 20, beleza, já vai ter resolvido. No jogo dessa quarta-feira não tem como, não tem como. Então o Corinthians vai ter que pagar de novo R$500 mil, já totalizando R$1 milhão para escalar o Hugo contra o Flamengo, porque não dá para abrir mão de um goleiro titularíssimo e decisivo como tem sido o Hugo, ainda mais num jogo tão importante como esse contra o Flamengo. Agora tem uma questão, né? Tem uma questão envolvendo o dinheiro, né, já que a gente está falando disso, porque houve um bloqueio de contas na Justiça de mais de R$20 milhões pelo não pagamento de uma parcela da 7ª parcela no acordo que o Corinthians fez com a PixBet, que era a antecessora da VaideBet. O Corinthians rescinde o contrato, fica aberto aí o valor de 40 milhões por uma multa, um valor antecipado e tudo mais, faz esse
acordo parcelado, né? Pagou as 6 primeiras parcelas, né? Uma entrada e mais 6, na verdade, uma entrada e mais 5. A 7ª não pagou, de 3 milhões de reais. E aí, como venceu no último dia 16, os caras acionaram a justiça e bloquearam mais de 20 milhões de reais do Corinthians. É difícil, viu, gente? Porque esses mecanismos meio que singelos, detalhistas, assim, eles complicam o Corinthians de uma forma. O Corinthians está avançando nas Copas, ganhando dinheiro com premiações, mas aí toda hora tem contas bloqueadas, ou tem que pagar uma multa maior, ou vem um dinheiro que, cara, isso é organização. É organização. E aí, talvez por conta dessas coisas, aí realmente eu não tenho convicção, mas provavelmente o argumento foi de divergência, né? O Leonardo Pantaleão, o ex-vice jurídico, pediu renúncia do cargo na manhã desta terça-feira. E o Vinícius Cascone aí, que era secretário-geral, já assumiu no lugar dele. Mas já é mais um a deixar no entorno, né, do presidente Augusto Melo, mais um a deixar a gestão, o que obviamente não indica uma estabilidade, muito pelo contrário. Voltando para campo, o Corinthians está bem nas Copas, tem condições de avançar, tem o Felipe Luiz do outro lado estreando pelo Flamengo, que pode dar uma mobilizada nos caras, mas acho que o Corinthians tem condições de pelo menos voltar com um empate, quem sabe, do Maracanã, para decidir em casa, não sabemos que dia. E no Brasileiro, precisa ganhar do Inter no fim de semana, né? O Memphis Depay não joga a Copa do Brasil, e que coisa, né? Porque a CBF, ela emite notas, ela divulga os áudios do VAR numa sexta-noite, num sábado à noite, mas o Memphis não dava para inscrever, né? Não teve prazo para inscrever o Memphis Depay. Enfim, ele não pode jogar a Copa do Brasil, e como mostrou uma falta de ritmo até no último jogo, beleza, fica treinando durante a semana para estar melhor no final de semana, acho que foi até melhor nesse sentido. O Corinthians tem alguns problemas de lesões, né, especialmente a do Thales Magno, né, que era de um jogador importante, assim, a mais significativa, e o Pedro Raul não está entre os relacionados por opção técnica. Vai perdendo espaço, né? O Héctor Hernandes, por exemplo, é o cara que pode jogar a Copa do Brasil. Não a Sul-Americana, não foi inscrito, mas na Copa do Brasil ele foi inscrito, então entra um centroavante por outro. E aí a gente deve imaginar aí que o Ramon, eu acho que ele vai utilizar aquele time das Copas, né? Daqui a pouco ele preserva um ou outro jogador, mas sei não. Acho que ele vai com um time bem fortalecido, porque talvez até esse jogo contra o Flamengo tenha ganhado contornos que o Corinthians nem imaginava. Porque daqui a pouco ele está pensando no Brasileiro, não, a prioridade é no sábado, mas de repente ficou importante. Daqui a pouco ficou mais importante derrotar e desclassificar o Flamengo mediante a tudo isso. O que vocês acham? Força máxima? Tem que ganhar do Flamengo mesmo? Ou esquece esse campeonatinho, como diria Maurício Gagliotti, esquece essa Copa do Brasilzinha e vamos focar no Brasileiro, não entra em campo no jogo da volta? Eu só sei que o seguinte, gente, eu não sei se o tribunal vai anular essa troca de datas, eu não sei se vai voltar atrás, o que eu sei é que o barulho vai ser grande, tanto de Corinthians quanto de Vasco. E não só dos clubes, não só dos presidentes, não só institucionalmente, mas das torcidas também. Salve, salve, fiel torcedor, tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Alerta Corinthians Oficial, que você fica sabendo de tudo que acontece nos bastidores do Coringão, viu? Então é por isso que a gente pede pra você só deixar o seu like aí no conteúdo, se você curtiu o vídeo, é claro. Deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Por quê? Porque a gente reage a praticamente todos os comentários aqui no nosso canal Alerta Corinthians Oficial, tudo bem? Então, meus amigos, lembrando que eu escrevo desse conteúdo aí, desse vídeo é do jornalista Chico Garcia, ok? Então, meus amigos, o meu palpite pro jogo contra o Flamengo hoje é 1-0 Corinthians ou 1-1, tá? Na minha opinião, o Yuri Alberto, mais uma vez, ele deixou o golzinho dele na última partida, na derrota contra o São Paulo. Na minha opinião, ele também vai deixar um gol aí no mínimo contra o Flamengo, tá? Quando você vai com força total para esse jogo, o Ramon Dias vai com força total, bem como o Flamengo, é claro, exceto sem o Tite, né? Força total que eu digo não é o time 100%, né? Que falta assim alguns ajustes nos jogadores, tem alguns jogadores do Corinthians que estão lesionados e tal, ainda, né? Bem como do Flamengo também não tem jogadores 100%, tá? Então, meus amigos, vai ser um jogo bastante equilibrado, vai ser um jogo quente, vai ser um jogo
um jogo muito pode esperar um jogo muito truncado para ambas as partes aí. Os dois vão procurar a todo momento a bola, tá? Então é isso, eu quero saber o teu palpite também, tá? Um forte abraço.